Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Eu quero compartilhar um personagem da Bíblia que tem uma história fantástica e vai nos ensinar grandes lições. Através desse personagem nós vamos compreender que a oração tem poder. Claro que tem poder, principalmente quando nós vamos na presença do Deus Todo-Poderoso. A oração ela pode mudar qualquer cenário, ela pode mudar qualquer situação. Deus, ele muda qualquer situação quando nós vamos até a Ele com fé. Então, se você parou aqui para ouvir a reflexão, pode ter certeza que Deus, ele quer te ensinar alguns segredos para você mudar o percurso da sua vida. Talvez você está debaixo de uma palavra de maldição, ou talvez você acha, está se identificando que na sua vida você carrega uma maldição hereditária, ou dos seus pais, ou dos seus avós, porque o ciclo está se repetindo na sua vida. Você reconhece isso? Através dessa reflexão você vai compreender que para Deus nada é impossível. Deus, ele transforma a maldição em bênção. Deus, ele transforma a sentença de morte, a sentença maldita na vida de alguém em um decreto de vitória, em um decreto de vida, em um decreto de transformação, de novidade. Eu creio nesse Deus, então preste bem atenção, porque Deus, ele vai falar conosco de maneira especial. 1 Crônicas, capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim. Talvez você já ouviu até falar desse personagem, mas se você não ouviu, você vai escutar agora. O verso 9 diz assim: Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: Por que com dores o dei à luz? Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Maravilha. Queridos, essa passagem aqui é fantástica, esses dois versículos, o 9 e o 10, que fala aqui dos descendentes de Judá, e para aqui no 9, né? Aliás, segue aqui no 9, falando que Jabes também faz parte dessa descendência essa dessa tribo que já carrega uma promessa, carregava uma promessa do Messias, viria dela. Mas Jabes, ele estava carregando uma maldição sobre a sua vida. Porque aqui em 1 Crônicas, nesse capítulo 4, do 9 e o 10, este nome aqui foi lhe dado por sua mãe. A mãe de Jabez sofreu muito na hora do seu nascimento. E por ele e por ela sofrer no seu nascimento, por sentir muita dor no parto, ela colocou o nome do seu filho Jabez, que significa dor ou sofrimento. Perceba que Jabez, ou Jabez, ele já nasce carregando uma maldição sobre a sua vida. A mãe de Jabez, por sentir-se por ter sentido muita dor no parto, por ter sofrido muito, ela decide colocar o nome do filho, Jabez, significando toda a dor e o sofrimento que ela passou. Queridos, antigamente era muito comum, né? As pessoas colocar o nome dos seus filhos, né? Mediante aquilo que estavam vivendo. De certa forma era bom, e tinha também o lado ruim. O lado ruim é que, se fosse uma situação ruim, as pessoas colocavam o nome
conforme a situação ruim que estava passando. E Jabes cresce com este nome, trazendo já dificuldades em sua vida. A origem deste nome, foi a origem de angústia, a sua mãe de ter dado à luz. Porque o nome de Jabes aqui vai refletir a dificuldade que ele teve para nascer. Oh, queridos, eu tenho certeza absoluta que a mãe de Jabes não tinha noção do que ela estava fazendo, porque se ela tivesse, ela não colocaria o nome do filho dela com essa maldição. Quantas mães, quantos pais sentenciam seus filhos com nomes que já têm um nome negativo, por não saber o significado muitas das vezes. Por isso que é importante, você mãe que está grávida, cuida bem com o nome que você vai colocar no seu bebê, tá? Procura saber o significado, que isso vai ter um grande peso sobre a vida dele. E você que colocou o nome do seu filho, e o nome do seu filho tem um significado ruim, também tem solução em cima disso, tá? Não é mudar no cartório, não é isso não. Mas no mundo espiritual tem solução. Mas vamos lá. Jabes cresceu com este nome, já refletindo dor, sofrimento, já tendo grandes dificuldades em sua vida. Mas o que eu acho lindo na palavra do Senhor é que Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus, é um Deus que ele sempre vai quebrar a maldição. Ele vai mudar a história quando pessoas sabem quem ele é e se posiciona, aleluia, nessa direção. Através da oração, clamando, pedindo a ele uma intervenção, porque Jabes agora cresce. Agora ele é um homem adulto. Com certeza a sua vida não foi fácil. Com certeza a sua vida refletiu, sim, o seu nome refletiu na sua vida. Ao ponto que quando a gente chega aqui no verso 9, no capítulo 4 do verso 9, Jabes, você vai ver no verso 10, ele fazendo uma oração. Você vê que no verso 9 já traz o entendimento que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Mas antes disso, ele fez algo poderoso para mudar a sua vida. Que algo poderoso foi isso? A oração. Simples, mas poderoso. Jabes fez uma oração fervorosa a Deus, pedindo por sua bênção. Ele pediu também por proteção contra o mal. Jabes pediu que Deus ampliasse seus territórios. E Deus gostou do negócio, que Deus fez o que ele pediu. Quando nós paramos aqui para entender essa petição de Jabes, ele pede a Deus que o abençoe, porque ele sabia que estava carregando uma maldição. Já começa a aprender. Se você está carregando uma maldição, se você está vendo alguns ciclos negativos na sua vida, né, se repetir, que foi dos seus pais, comece a clamar a Deus através da oração para que Deus te abençoe. Porque a bênção de Deus, ela nos enriquece, ela não traz dor. Se você não está sendo feliz no seu casamento, se você não está tendo uma vida profissional estabilizada, se você não está tendo sucesso nas coisas que você faz, se você está com a vida financeira travada, se seu ministério não desenvolve alguma coisa, você identifica que está acontecendo no mundo espiritual, alguma trava de alguma maldição ou palavra, eu não sei, mas se você identifica algo parecido, aqui está a chave para destravar e você viver uma nova dimensão. Comece a orar, mas comece a orar com fé. Uma oração, não é uma oração comum, é uma oração fervorosa, uma oração de socorro, uma oração de tudo ou nada, para que Deus mude a sua história. Jabes, ele invocou ao Deus de Israel, ele orou, ele chamou a atenção de Deus e pediu: Senhor, me abençoe.
Quando ele pede a bênção de Deus, ele pede também alargue as fronteiras. Ele queria crescimento porque com certeza a sua vida estava atrofiada. Ele pediu crescimento das suas terras e ainda falou que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Ele pediu proteção a Deus porque, queridos, quando a pessoa muda de situação, quando Deus começa a abençoar a vida de um servo dele, tem que ter a proteção de Deus. Proteção contra o quê, pastora? Contra a inveja, contra a falsidade, contra o roubo, contra as ações malignas, as investidas, contra os laços. Ele pediu proteção a Deus para que Deus o protegesse contra o mal. Queridos, isso aqui é muito interessante, esse pedido de oração. Jabes, ele foi inconformado com a sua situação. Apesar do seu nome carregar essa maldição, esse peso de dor e de sofrimento, ele não se conformou. Não se conforme com a situação de dor e de sofrimento que você está passando. Não se conforme com o cenário caótico que você está vivendo. Não pense você que é isso que Deus quer, não. A não ser que seja uma prova de Deus, um processo que Deus esteja te permitindo, mas com tudo isso, Deus ele quer te abençoar. Deus quer te fazer feliz. Deus quer que você seja próspero em todos os sentidos nele. Através desta oração de Jabez, ele teve a vida dele transformada. Você também pode ter a sua vida transformada através da oração. Busca a Deus para mudar a sua realidade. Através de uma oração fervorosa, sincera, busca a Deus. Peça que Ele te abençoe. Peça que Ele te proteja do mal. Peça que Ele amplie seus limites, ou seja, seus territórios, que você avance, que você cresça, que você vá, alcance patamares nunca que você imaginou para realizar a vontade dEle. Não se limite a esse sofrimento. Não. Não se limite a essa situação miserável. Não é isso que Deus quer, não. Olha, queridos, a história de Jabes, a sua oração é uma inspiração para mim e para você. É um incentivo também, é um chamado para nós confiarmos em Deus e buscar ajuda no Senhor, principalmente nos momentos difíceis, mostrando a importância de uma fé ativa, não uma fé passiva. Eu quero orar por você. Se essa palavra Deus falou contigo, mande ela para alguém que precisa também ter uma história mudada, um decreto mudado, para um decreto de vitória. Mande agora, não fique só para você não, mande para 3, 4 pessoas, quantas pessoas você conhecer e saber que precisa. Fecha teus olhos. Quero orar por você, Pai amado, Pai querido, nosso eterno Deus. Assim como Jabez fez essa oração, Pai, de mudança de história, de destino até o Senhor, eu quero fazer também, Pai, aqui, junto com os meus irmãos que estão passando por momentos difíceis, que não conseguem avançar, ter uma vida raquítica, uma vida de escassez, uma vida de dificuldades. Se tem irmãos aqui, Senhor, que estão debaixo de maldições hereditárias ou por uma palavra que seus pais lançaram e eles não conseguem, Pai, desenvolver na vida, em nome de Jesus. Muda a sorte hoje, porque Tu és poderoso, Tu podes fazer isso. Se Tu queres, Pai, Tu podes fazer isso. Muda a história, dá proteção ao Teu povo. Abençoa o Teu povo, que a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus filhos que invocam o Teu nome. Todo mal seja quebrado agora, todo laço, todas as cadeias correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus contra a vida do teu povo, toda maldição hereditária, maldição, Pai, lançada por palavras, sejam desfeitos em nome de Jesus e que teu povo prospere, que teu povo resplandeça para cumprir a tua vontade aqui na terra. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus e toma posse aí desta palavra e vai se inscrevendo se não se inscreveu. Compartilha ela, deixa aqui seu like, ativa o sininho e seja um missionário do Levanta a Palavra. Deus abençoe.